Oi, gente, tudo bom? Questãozinha do Enem 2021, tá? Questão de isomeria, certo? E uma questão polêmica, tá? Eu, particularmente, discordo do gabarito oficial que o INEP lançou para essa questão, tá? Eu discordo, vou te mostrar por quê. Fica até o final desse vídeo que eu te explico por que que, na minha opinião, o gabarito não é o que eles deram. A gente vai falar das duas possibilidades, o gabarito oficial e o que eu julgo sendo resposta. Bom, vamos lá? Começa aí comigo na seguinte forma, olha só. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. Fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero, a lumirrubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento, tá? Comando da questão tá aqui a nossa lumirrubina, tá aqui a nossa bilirrubina, certo? As duas estruturas, e quando você tem a bilirrubina irradiada, ela se transforma na lumirrubina, ok? Bom, na fototerapia, a luz provoca aliás, provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero óptico, seu isômero funcional, seu isômero de cadeia, de posição ou geométrico. Tá bom? Gente, vamos lá. Primeiro, vamos dar um zoom aqui, porque a imagem está pequenininha, né? Então, vamos dar um zoom aqui, só para ver o que está rolando, certo? Ainda ficou pequenininho, talvez não dê para a gente ver direito. Então, vamos ampliar mais um pouquinho aqui, tá? Agora acho que dá para ver, certinho? O que que a gente está vendo? Aqui está a nossa bilirrubina, que sofreu irradiação da luz e virou a lumirrubina. Ok, tá? Isomeria ótica é aquela que apresenta carbono quiral. Na verdade, existe isomeria ótica mesmo que eu não tenha carbono quiral. Tá? Existe, né? A assimetria molecular, mesmo que a molécula não tenha carbono quiral. Mas no ensino médio isso é pouquíssimo explorado. Tá? E quando a gente fala de isômeros óticos, na verdade, a gente pega um cara, imagina um espelho e pensa na imagem dele. Então é como se fosse mão direita e mão esquerda, uma imagem especular do outro, né? Então, se eu desenho uma estrutura aqui, imagino um espelho, a imagem dessa estrutura seria o isômero óptico dela, desde que você tenha um carbono quiral, que é a principal forma de se abordar a isomeria óptica no ensino médio. Tá? Esse é o tipo de isômero espacial. Outro tipo de isômero espacial é a isomeria geométrica, tá? Que a gente popularmente chama de cis-trans. Na verdade, pode ser a cis-trans e pode ser o caso EZ, tá? O Z equivale ao cis, o E equivale ao trans. Beleza? Só que aqui a gente está vendo mudança na estrutura, na fórmula estrutural plana, que a gente consegue, inclusive, ver pela estrutura em bastão. Então, deve ser um caso de isomeria plana. Sendo um caso de isomeria plana, a gente tem 5 tipos de isomeria plana: cadeia, posição, função, são os 3 mais comuns. Metameria, que é como se fosse um caso de isomeria de posição, mas para um heteroátomo. Tá? E aí, se a mudança na posição do heteroátomo acarreta mudança na cadeia principal, você não chama nem de isomeria de posição, nem isomeria de cadeia. Você chama de isomeria de compensação ou metameria. Tá? E a outra, que é a tautomeria ou isomeria dinâmica, é quando a ligação π muda de posição e isso acaba acarretando mudança de função. Muita gente diz que é caso particular de isomeria de função. Na verdade, é uma mudança na posição da ligação π que acarreta a mudança de função. Tá? E você tem equilíbrio entre as duas espécies. Tendo equilíbrio entre as duas espécies, você tem isomeria dinâmica, porque a gente fala de isomeria dinâmica com equilíbrio dinâmico, uma espécie se transformando na outra. Aí a nossa tautomeria, tá? Isomeria de cadeia, mudança na cadeia principal. Isomeria de posição, manutenção da cadeia e mudança na posição de insaturação, ramificação ou grupo funcional. Isomeria de função, mudança na função. Certo? Quando eu olho para cá,
Acho que todo mundo viu rapidinho, estou dando um tempo para você olhar aí a estrutura e ver o que rola, né? O que você consegue matar aí de resposta. Você está vendo que aqui você tem uma cadeia fechada sem insaturação aqui, né? Aqui não tem essa insaturação. Só quando você olha para cá, pintou uma insaturação. Aqui não tem saturação, aqui pintou uma, tá? Do lado tem uma cadeia fechada. Tá vendo aqui uma cadeia fechada? Olha o ciclo aqui. E essa cadeia aqui, ela abriu. Certo? Beleza? A ligação dupla fechou aqui, você abriu essa cadeia. Certo? O resto fica igual. Então, muita gente olhou para cá e viu direto, pô, de um lado tem cadeia fechada, do outro tem cadeia aberta, isomeria de cadeia. Entretanto, nesse caso, olha o que a gente tem. Deixa eu apagar aqui. Reparou que aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla N com carbono? E aqui não tem essa ligação dupla N com carbono? Então, o que acontece nesse caso é que quando você tem nitrogênio fazendo apenas ligações simples com os carbonos, a tua função é amina. Então, amina é derivada de amônia. Está aqui a nossa amônia, né? Aqui o NH3. Se você tem pelo menos um desses hidrogênios substituído por cadeia carbônica, você está diante da função amina. Na amônia não há ligação dupla do N. Então, na amina também não tem. Quando rola uma ligação dupla N com C, você está diante de uma função chamada de função imina. Então, aqui você tem amina e aqui você tem imina, que é uma função diferente. Então, mesmo que eu tenha uma cadeia diferente de um lado para o outro, e esse é o gabarito oficial do INEP, isomeria de cadeia, na verdade você mudou função. Aqui você tem a função imina, porque tem uma ligação dupla N com carbono. Aqui você tem a função amina, porque só tem ligação simples N com carbono. Jeff, beleza. E quando a ligação do N com carbono for tripla? Aí você tem uma função chamada de nitrila. Então, repara, ligações simples N com carbono vão derivar na função amina. Se tiver uma ligação dupla N com carbono, a função é imina. Se tiver uma ligação tripla N com carbono, a função é nitrila. São funções diferentes. E aí, quando há mudança na função, isso se sobrepõe como a principal mudança de um composto para o outro. Né? Porque, repara, quando a isomeria é de cadeia, você mantém a função e muda a cadeia principal. Quando a isomeria é de posição, você mantém a função, mantém a cadeia principal e muda a posição de insaturação, de ramificação ou de grupo funcional. Quando a isomeria é de função, você muda a função. Então, para ser isomeria de cadeia, a função tem que ser mantida. A função não foi mantida, a função foi trocada. Então, prevalece a isomeria de função. Então, vamos lá. Gabarito do INEP, isomeria de cadeia. Gabarito do Jeff, isomeria de função. Tá? Então, eu marco isomeria funcional e eu discordo, e te mostrei o porquê eu discordo da opção dada como gabarito pelo INEP, o gabarito oficial. Para ser isomeria de cadeia, a função tem que ser mantida, e você viu, eu te mostrei que houve uma mudança na função. Função amina num composto, função imina no outro composto. Beleza? Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer para você essa dúvida, porque essa questão foi muito polêmica na última prova do Enem, nessa prova de 2021, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, queria muito que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui e contasse com a gente para te ajudar em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado pela atenção e paciência, forte abraço e, como sempre, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.